apresentar certinho. Então, primeiro, né, oficialmente, boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui nessa sala com pessoas conhecidas para a gente fazer uma discussão sobre as ações da gestão do esporte que podem promover um espaço, né, de prática esportiva, prática de atividade física com mais diversidade, mais inclusão social. Eu sou a Júlia Barreira e vou estar responsável aí pela mediação dessa sala. E como que vai funcionar? Para cada apresentação de pôster, a gente vai ter 5 minutos, tá? E aqui a gente não tem um tempo, depois da apresentação, para debate e discussão. Então, a gente vai fazer uma apresentação em seguida da outra, com a duração dos 5 minutos, e se tiver um tempo ali no final, vocês ainda estiverem na sala e quiserem trocar, sem problema nenhum, a gente pode fazer isso ali no final dessa chamada. Para quem não tiver, eu quero debater um assunto com mais tempo, conversar, eu vou deixar um outro convite para vocês, que na sexta-feira à tarde, a gente vai ter o encontro do nosso grupo de trabalho sobre diversão e inclusão social. Então, quem tiver disponibilidade, quiser entrar e puder participar, ali a gente vai ter mais tempo para debater também. E na hora que acabar essa sessão de pôster, a gente começa também com as comunicações orais sobre diversidade e inclusão social. Então, também fica o convite para vocês acompanharem as apresentações, tá? Então, acho que dos avisos gerais eram esses. Acho que o pessoal já foi entrando. Então, a gente começaria aqui a apresentação com o André de Oliveira. O André já está aí, tudo certo? Está aí, né, André? Sim, estou aqui. Beleza. Boa tarde, você a todos. Boa tarde. Podemos começar com você, então? Podemos. Beleza. Então, vamos lá. Só vou compartilhar aqui minha tela. Claro. Conseguem ver? Espera aí que ainda não compartilhou. Agora sim? Para mim não, gente. Para você está compartilhado? Acho que não, né? Também não. Não. Não? Tá. Agora vai, tá vendo aí. Agora está carregando. Tá. E, André, se você puder colocar naquele modo de apresentação ou dar um zoom, que para a gente está bem pequenininho, tá? Tá, ok, deixa eu ver aqui. Beleza. E a Isadora também está aqui no chat, falou que qualquer coisa pode ajudar a gente. Obrigada, Isadora. Tá conseguindo ver? Imagina, qualquer coisa, vocês me chamam aqui. Tá bom. Tá melhor assim? Ainda está pequeno. Deixa eu ver. Isadora, se tiver alguma dica aí para gente. André. Aí, agora deu um zoom até. Tá. Eu acho que está com um delay de quando o André faz para quando chega para a gente, mas agora foi, e bastante. André, você consegue... Agora está bem próximo até. Tá melhor assim? Coloca na apresentação única, André, senão manda para a Isso. Isadora, por favor. André, se você quiser colocar aqui embaixo, ó, tem uma telinha do lado desse Isso. mais e menos. Isso para apresentação. Vê se você consegue. Então, eu tô nela, apresentação de slides, né? Só que tá Isso. pequeno para vocês? Sim. É que não foi a apresentação de slides para a gente, André, eu não sei se para você foi. Para nós ainda tá toda a sua tela. Tá, ok. Vocês conseguem ver aqui dessa forma ou não? É ruim. Dessa forma que tá, a gente consegue ver sim. Você só vai precisar descer a imagem ali com o cursor para a gente ir acompanhando a apresentação, pode ser? Pode ser, eu faço isso. Beleza, tranquilo. Podemos começar? Podemos, vamos lá. Bom, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é um prazer imenso, tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou André Pequeno, morador da cidade de Queimados, região da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Sou educador físico, coordenador esportivo e fundador do Instituto Golfinhos da Baixada.
Faço parte do grupo de estudo e pesquisa em gestão do esporte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui para apresentar a nossa pesquisa, que tem como tema Golfinhos da Baixada, um relato de experiência sobre a redução de desigualdades socioespaciais por meio de uma associação sem fins lucrativos. Os nossos autores são André Pequeno, Joyce Reisen, Tiago Rosa, Isabelle Almeida e Ricardo Ruffoni, que é o nosso orientador. A nossa proposta é fazer um breve mergulho nos golfinhos, né? Relatar as suas experiências, tanto esportivas, educacionais, artísticas, culturais, mostrar um pouco do que o Golfinhos fez na pandemia, né? Todo o seu trabalho em prol da população e como ela vem fazendo para reduzir as desigualdades socioespaciais aqui no território. Mas o que é o Golfinhos da Baixada? É uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que nasce para suprir uma demanda, uma carência, a falta de atividade física, principalmente da natação, para crianças e adolescentes da região da Baixada Fluminense. E lá no início, em 2011, né, nasce como professor voluntário e 12 adolescentes, para representar o município de Queimados nos Jogos da Baixada, muito comum aqui na região. E hoje atende a mais de 400 crianças e adolescentes de forma direta, com uma equipe multidisciplinar de 20 profissionais. E a natação é o nosso carro-chefe. Aqui a criança, ela aprende a nadar, aprimora o nado, e também estimulado a participação em festivais, competições, viagens, intercâmbio com os projetos sociais, palestras motivacionais. Aqui também a gente tem essa pegada cultural e artística, né? Fizemos já exposições de arte, como artes aquáticas, Estação das Águas, uma apresentação de hip-hop, capoeira. E o que o Golfinhos fez na pandemia? Acho que isso é muito importante falar. Né? Com a pandemia, o Golfinhos abre um projeto chamado Golfinhos Solidário, que é ajuda humanitária, entregando cesta básica, produto de higiene, produto de limpeza, para mais de 1.200 famílias. E com a entrega das cestas básicas, a gente fez uma pesquisa. A gente precisava saber quem é esse público, né? De que se trata esse público. Então, com essa pesquisa, identificamos que quase 80% eram mulheres. Então, com base nesse estudo, nós criamos o projeto Desconstruir, que é um curso de pequenos reparos domésticos para as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Em 2021, através do edital da Fiocruz, é implantado o projeto Golfinhos Educação, para 100 crianças e adolescentes, da rede pública municipal de ensino, com atividade de reforço escolar, natação, com equipe multidisciplinar, né, tendo assistente social, psicólogo, professores. E, por último, não menos importante, o Instituto ele coordena a Agenda Queimados 2030, que a gente chama que é uma carta de amor à cidade, com proposta com desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades socioespaciais. Vou só descer um pouquinho aqui, poderia acompanhar. Então, um pouco dessas fotos é isso, né? Os Jogos da Baixada, a participação no Golfinhos em Rainha do Mar, a participação no Rio Negro em Manaus, no Lago Paranoá em Brasília, os Jogos da Baixada, e aqui as ações que eu venho falando para vocês, né? O projeto Desconstruir, Agenda Queimados 2030. O Golfinhos da Baixada se caracteriza como uma ferramenta importante no combate às desigualdades sociais. E ele pode e deve ser implantado na cidade da Baixada Fluminense, assim como em outras cidades do Brasil. Bom, então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando um pouquinho dos Golfinhos, que é um projeto muito importante aqui na cidade de Queimados. E eu deixo um pedido. Vamos nadar juntos e juntos nesse mar de solidariedade. Obrigado. Legal, André, muito obrigada pela apresentação, por toda a explicação, certinho também, deu 4 minutos aqui, 4 minutos e 30 segundos, então eu vou pedir agora para você parar de compartilhar a tela, desculpa, e aí a gente passa já para o Donald, pode ser, Donald? Pode ser sim. Fechou. Vou compartilhar. Boa tarde a todos e todas, obrigado, deixa eu só achar aqui, compartilhar a minha apresentação. Deixa eu ver se vai aqui. Apareceu aí para vocês?
Tá carregando sim? Já foi, exato. Agora, se você puder só colocar no modo de apresentação, Donald, a gente está vendo sua tela inteira também, tá? E agora? Eu ainda estou vendo a tela inteira, e vocês, pessoal? Tá igual estava com o do André mesmo, sabe? Só um minuto. Tranquilo. Vou parar aqui. Vamos de novo. Beleza. Vou fazer de outro jeito. Que eu estou indo tem 3 formas, uma janela, uma tela inteira, uma janela e uma guia. Melhor uma janela. Aí na janela é o jeito que estava, mas quando eu mudei para a forma de apresentação, vocês não viram como que estava sendo apresentado, né? Não mudou aí para vocês. Não, para a gente ficou no modo do seu computador mesmo. E aí, quando eu... Vamos ver aqui, peraí. De novo. Tá bom, Apresentação, compartilhar. vamos lá. Caso você precise de alguma ajuda, pode me enviar que eu tento te auxiliar. Foi para o modo de apresentação para vocês agora? Não, também tá no seu. Tá como a gente está vendo sua tela inteira. Mas qualquer coisa, Donald, só dá um zoom, igual o André fez na dele, que não tem problema. E aí você vai passando com o cursor, pode ser? Vamos ver. Tá. Tá aparecendo para vocês? Agora você parou de compartilhar. Ah. E agora? Espera aí. Continua sua tela inteira. Vou fazer do jeito que você falou. Beleza, sem problemas. Vamos assim. Se eu abaixando assim, vocês conseguem Isso. acompanhar? Agora a gente está vendo certinho. Você vai mexendo aí o cursor, a gente vê subindo e descendo a tela, tá tranquilo, tá? Então, vou aumentar aqui, vou baixar aqui. Beleza. Então, vou pegar o tempo aqui, só um minutinho, Tranquilo. para eu controlar o tempo também. Ok, por mim podemos começar. Fechou, Donald. Então, vamos lá. Ok, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Donald Verônico, doutorando da Universidade de São Paulo, aqui da EFE. Minha orientadora é a professora Flávia Bastos. Eu vou apresentar aqui meu projeto de doutorado. Eu recém-iniciei o doutorado, então a ideia é apresentar o projeto que foi aprovado, cujo título é o Racismo Institucional no Brasil, barreiras para gestoras e gestoras negras ocuparem cargos de lideranças em organizações esportivas. Antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela organização do evento. A concepção institucional do racismo trata o poder como elemento central da relação racial. A manutenção deste poder depende da capacidade do grupo dominante de institucionalizar seus interesses, impondo a toda a sociedade regras, padrões de condutas e modos de racionalidade que tornem normal e natural o seu domínio. As instituições atuam na formulação destas regras e imposições dos padrões sociais que atribuem privilégios ao grupo racial dominante, no caso, o dos brancos. O estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça faz com que a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder do grupo dominante tornem-se o horizonte civilizatório do conjunto da sociedade. Assim, a hegemonia e o domínio do grupo racial no poder são mantidos. No âmbito das organizações, Almeida acrescenta que o domínio de homens brancos em organizações públicas e em organizações privadas, como, por exemplo, organizações esportivas. Nesse contexto,
contexto, a forma como o racismo dificulta que gestores e gestoras negras ascendam a cargos de liderança em organizações esportivas no Brasil, dentre elas os clubes de futebol, é o que propomos pesquisar nessa pesquisa de doutorado. O objetivo é investigar como o racismo institucional se impõe para que gestores e gestoras negras acessem e exerçam cargos de liderança em organizações esportivas no Brasil. A metodologia proposta para a realização dessa pesquisa de doutorado está alinhada com a tendência de artigos internacionais encontrados sobre o tema, que é a abordagem qualitativa. A coleta de dados será entrevista com gestores esportivos dos clubes de futebol do Campeonato Brasileiro da Série A. Serão identificados gestores administrativos dessas organizações que constituirão um grupo de respondentes da pesquisa e será utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado a ser constituído com base na teoria do racismo institucional e na literatura. A temática racismo e gestão do esporte tem sido tratada na literatura sob diferentes perspectivas e com base em teorias da sociologia, da administração e suas implicações na indústria do esporte e nas organizações esportivas. No Brasil, verifica-se que há uma lacuna no que se refere à abordagem do tema racismo, especificamente quando se considera a atuação de gestores nas organizações esportivas. Esta lacuna se torna mais evidente se considerarmos o cenário nacional, em que pese análise e estudos sobre o racismo no esporte, em especial no futebol brasileiro. Dessa forma, a questão que se coloca norteadora desse projeto é como o racismo institucional se manifesta em organizações esportivas brasileiras, tendo-se como pressuposto a existência de reprodução de padrões observados em instituições públicas e privadas do país. Como implicações teóricas e práticas, esperamos contribuir para a reflexão e a redução de práticas racistas presentes nas organizações esportivas brasileiras, para a implementação de práticas assertivas para a superação de barreiras e, dessa forma, gestores e gestoras negras tenham mais oportunidades para atuar em cargos de liderança Donald, só agora no final, acho que bloqueou aí o seu som. Seu microfone. Sim? Aí, fechou, estava fechado. Estava fechado em que hora? Desculpa. Na hora que você estava falando a última frase. Não, eu estava comentando que, só então para terminar, como implicações teóricas e práticas, esperamos contribuir para que a reflexão e a redução de práticas racistas presentes nas organizações esportivas brasileiras, para a implementação de práticas assertivas e para a superação de barreiras. E dessa forma, gestores e gestoras negros tenham mais oportunidades para atuar em cargos de liderança na administração estratégica das entidades esportivas. Esse é meu projeto de pesquisa do doutorado. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada pela apresentação, Donald. Acho que ficamos todos aí ansiosos e ansiosas para conhecer os resultados. Provavelmente a gente vai discutir com você aí no ano que vem, na apresentação dos achados finais. Obrigada. E agora, Maria Eduarda está aí também já, né? Sim, boa tarde, pessoal. Fechou, boa tarde. Vamos lá? Vamos, vou iniciar aqui. Beleza. Ok aí? Ok, tudo certinho. Certo. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Bezerra Lacerda. Eu sou discente da graduação em Bacharelado em Educação Física da Universidade Federal da Paraíba, licenciada na mesma instituição e pós-graduada também. Professora atuante, paraibana, pessoense. Essa produção é fruto de uma parte do meu trabalho de conclusão de curso, certo? É intitulada Participação Feminina no Futebol Paraibano, Gestão, Desigualdades e Omissões.
Nós sabemos que a participação feminina no mercado do trabalho é marcada por discriminações e desigualdades. A construção de estereótipos na sociedade afeta a mulher e chega ao futebol pela maioria de praticantes ou consumidores serem homens. Nesse contexto esportivo, é que surge a necessidade de debater sobre quem são as pessoas inseridas na gestão do esporte, assim como a necessidade de ações para fomentar a participação feminina, seja como atleta, torcedora, gestora, técnica, e enfrentar dificuldades, desigualdades nesse âmbito. O estudo tem como objetivos identificar questões que necessitam da atuação da gestão esportiva, compreender aspectos socioeconômicos culturais e relacionados ao gênero existente no âmbito futebolístico. Classifica-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, tipologia descritiva e explicativa, de recorte temporal transversal, e tem como técnica de análise a análise de discurso. O estudo totalizou 64 sujeitos, dos quais, todos adultos, 14 atletas atuantes e 50 torcedores divididos igualmente por sexo. A escolha foi intencional, não probabilística, e para a coleta de dados foram aplicados dois questionários, um direcionado aos atletas e outro aos torcedores. Entre os principais resultados, foi perceptível a disparidade de renda e apoio no futebol masculino e feminino. Aqui na Paraíba, enquanto a maioria dos atletas recebe, em média, 3 a 4 salários mínimos, a maioria das atletas mulheres recebem menos de um. Há também a falta de investimentos, de apoio financeiro, de serviços ou de produtos, já que entre os atletas, quase 43% afirmou não receber patrocínio, e entre as atletas esse número chega a quase 72%. Um número bem maior, apesar de ambos estarem distantes daquilo que é ideal. A problemática da renda e patrocínios tem relação com a participação feminina no mercado. O interesse mais comum dos patrocinadores é o retorno financeiro. Assim, os que escolhem associar sua marca a um time ou atleta feminino precisam considerar outros aspectos antes do lucro, como os valores do atleta e a imagem. De forma que, por não ser rentável como o masculino, os salários e patrocínio das jogadoras não se equiparam com os dos jogadores. Há ainda a realidade do descaso da indústria e do comércio local, assim como a omissão das prefeituras e governo estadual, principalmente em investimentos direcionados às equipes femininas. As condições do futebol masculino estão distantes daquilo que é ideal para o âmbito profissional. O feminino, então, quando a gente põe em comparação, é quase utópico. Entre as entrevistadas, a falta de estrutura local básica é quase unânime. Questões simples como banheiros, vestiários, eram raros de ser presenciados, por mais que parecesse obrigatório, por mais que seja obrigatório. O que faz refletir sobre a qualidade de saúde, recuperação e treinamentos. Se não tem uma equipe multiprofissional, se não tem um gramado adequado, com materiais insuficientes ou não conservados, como constatou as entrevistas, os questionários. Assim como o futebol é um reduto masculino, a mídia esportiva também. Não existe cobertura igualitária. A televisão, os portais, os jornais e canais esportivos online não abordam o futebol feminino com a mesma frequência do masculino. Foi constatado nessa pesquisa que a cultura machista ainda persiste no Estado, e a presença feminina nesse âmbito é vista como atípica. Faltam incentivos para a participação feminina no futebol e sobra a omissão dos clubes e mídia. Apesar do quadro atual, o futebol feminino resiste e tem um horizonte amplo que necessita de incentivos. Esses são conquistados e consolidados através da boa intervenção da gestão, que precisa ser atuante, atenta às transformações de perfil dos consumidores ou atletas que estão inseridos no esporte. É isso, obrigada a todos. Parabéns, Eduardo, obrigada pela apresentação. Eu, particularmente, me interesso muito pelo tema e espero que a gente consiga aí conversar mais numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Agora vamos para a Isabela Christ. Está aí já também? Estou aqui. Fechou. Tudo certo, então? Tudo. Consegue me ouvir? Tudo. Estamos te ouvindo bem, tranquilo. Deixa eu compartilhar a tela. Beleza. Apareceu aí já? Apareceu, tá certinho. Deixa eu tentar colocar em tela cheia. Aparece cheia para vocês? Aparece sim. Tá tudo certinho. Tá, então pode começar? Pode sim, Isabela. Obrigada, viu? Boa apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabela. Eu sou estudante, sou mestranda em Educação Física na UFES. E eu escrevi esse texto junto com a professora Letícia, da Universidade Federal do Paraná,
e com o meu orientador de mestrado, que é o professor Maurício, que também é da UFES. E ele se relaciona um pouco também com a minha pesquisa de mestrado, que eu estudo a gestão da ginástica brasileira, né, onde a gente tem o objetivo de identificar o perfil dos gestores e gestoras, dos presidentes das federações de ginástica estaduais do Brasil. Né? Então, nós escrevemos o texto intitulado A Ascensão das Mulheres na Gestão da Ginástica Brasileira. Bom, o marco da história da ginástica brasileira foi em 1895, quando se fundou a Liga de Ginástica do Rio Grande do Sul. E foi a primeira entidade esportiva em âmbito estadual do Brasil, e ela acabou servindo de modelo para o estabelecimento de outras instituições, outras federações, né? Então, essa liga, ela congregava sociedades ginásticas do estado do Rio Grande do Sul, e ela realizava festivais dímnicos periodicamente. E desde os primórdios até a oficialização internacional, a ginástica ela foi cunhada em um espaço de domínio masculino, né, que é onde a gente vê em outros esportes também, só que a ginástica acabou tendo uma mudança, né, nesse quesito. Então, durante o período que ela estava subordinada à Confederação Brasileira de Desportos, né, a CBD, mesmo com a incorporação da ginástica rítmica, que é uma modalidade gímnica vista como feminina, praticada, né, nas Olimpíadas apenas por mulheres, os presidentes do conselho todos foram homens. E com a emergência da Confederação Brasileira de Ginástica Artística em 1978, a primeira mulher que assumiu o cargo de presidente da ginástica no Brasil só aconteceu em 1991, com a professora Vicélia. Então, o objetivo desse trabalho é analisar e refletir acerca das presenças das mulheres na gestão da ginástica brasileira, e a gente utilizou como metodologia o levantamento de dados, a pesquisa documental, por meio da análise de documentos que a gente encontra, né, na CBG, no site da CBG, e das federações brasileiras, que também possuem os sites, né? E aí, como resultado, a gente consegue refletir também que o meio da gestão do esporte ele é marcado, em geral, pela presença exclusiva de homens, e é importante ressaltar que a gente fala nesse quesito da gestão, e no âmbito da ginástica a gente consegue observar que desde as associações e as ligas teuto-brasileiras, desde lá do princípio, né, que eu falei da Confederação Brasileira de Desportos e os seus conselhos, até o início da CBG, ele hegemonicamente, o protagonismo da gestão foi de homens, né? A prevalência sempre foi masculina. Então, a ginástica foi e ela continua sendo um espaço de quebra de barreiras na inserção das mulheres, que acaba sendo diferente de outros esportes, como o futebol, por exemplo, né? Que ainda é prioritariamente praticado por homens. E, embora historicamente o esporte brasileiro tenha privilegiado os homens, a gestão realizada por mulheres vem se consolidando na ginástica. E eu trouxe para vocês um mapa, onde em cada estado tem, né, o sexo do presidente ou da presidente, e apenas 5 são presidentes homens, o restante são todos mulheres. Então, é importante a gente ver isso e a gente refletir, né, de fato, o motivo disso. E aí, nos questionamos se esse é um espaço em que as mulheres, de fato, conseguiram desafiar essa condição masculina, ou se isso apenas está refletindo o fato de que, por ser uma modalidade feminina, vista como feminina, se os homens não querem ter o domínio dessa área também. Então, fica essa reflexão, né, para a gente pensar, e isso acaba podendo acarretar em obstáculos na atuação dos homens na gestão das entidades. Então, a gente conclui que também é preciso percorrer um longo caminho para que a igualdade de gênero no esporte e na gestão seja, de fato, atingida, porque essa é uma realidade da ginástica e, lógico, a gente não fez uma pesquisa em outras modalidades, mas eu acredito que não seja tão fácil a gente achar outras modalidades que seja majoritariamente, né, tendo mulheres em gestões, e sim homens. E ali estão as referências que a gente utilizou para a nossa pesquisa, e muito obrigada pela atenção. Muito bom, Isabela. A gente que agradece pela sua apresentação. Adorei as reflexões que você fez e acho que a gente sai dela com perguntas, né? E se a gente tivesse uma pesquisa qualitativa e conseguisse entrevistar essas gestoras, o que é que a gente encontraria? Mas muito bom, obrigada pela apresentação. E depois a gente continua aí essa discussão, esse debate. Obrigada. Obrigada. Celso vai apresentar agora sobre o cenário do paradesporto, é isso?
Isso mesmo, Júlia. Fechou. Tudo certo por aí? Tudo certo, só vou compartilhar a tela. Tá Ver se bom. tá ok. Beleza. Ok. Vou Aí, contar com a ajuda do Márcio Vitor. Tá tudo ok? tá tudo ok, tudo certinho. Pode começar. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Celso, sou servidor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Atualmente estou como bolsista de um projeto de pesquisa da Universidade do Estado do Pará, projeto de gestão do esporte universitário no Estado do Pará. E aí, dentro desse projeto, tem um produto chamado Superliga Universitária, que é onde se dá esse trabalho, que é o diagnóstico do paradesporto universitário das instituições públicas aqui do nosso estado. Bom, o nosso público-alvo desse trabalho são os universitários com algum tipo de deficiência das universidades públicas do estado do Pará. E aí o contexto é a Superliga Universitária. É uma competição dentro de um projeto aqui do estado que está acontecendo desde o início do ano até meados de dezembro. E aí a pesquisa, ela tem a metodologia usando métodos qualitativos do tipo exploratório e discursivo. E aí o objetivo do trabalho é fazer um diagnóstico do paradesporto universitário aqui no estado do Pará a partir do discurso discente. E aí como é que nós realizamos isso? Nós dividimos essa parte de coleta de dados em três etapas, né? Sendo a primeira delas um mapeamento de todos aqueles alunos que possuem algum tipo de deficiência e que são matriculados nessas instituições públicas daqui do estado. A partir desse levantamento, nós fizemos o contato com quase todos eles. Em média, hoje nós fizemos o contato de 80% desses alunos até agora. E aí, os alunos que respondem favorável ao questionário para a segunda etapa, com a pesquisa dizendo que sim, que praticam algum tipo de atividade física, eles vão, então, para a terceira etapa do questionário, que aí eles vão responder algumas perguntas para falar sobre o esporte universitário, sobre o paradesporto universitário no estado, dizendo as dificuldades, dizendo os pontos positivos, os pontos negativos, dizendo se tem o desejo de praticar alguma dessas modalidades que a gente tem ofertado. E aí, então, a partir daí, a gente traça alguns resultados, né? O projeto é um projeto em andamento, e aí os resultados são resultados parciais. A partir dos resultados que nós conseguimos passando esse questionário, nós construímos uma matriz SWOT. Essa aqui que está sendo compartilhada, que relata como é que está o cenário do paradesporto universitário. Esse ano de 2020, nós vamos realizar a primeira competição do paradesporto universitário no estado do Pará, né? E aí vai servir como base de dados para que a gente consiga continuar alimentando essa matriz SWOT. Ainda faltam muitos alunos daqui do estado, ainda falta responder esse questionário, ainda falta o contato do nosso pessoal, e aí, respondendo isso, a gente consegue finalizar a pesquisa. Mas esses são os resultados, até agora, os resultados que nós conseguimos colher da aplicação dos questionários. Bom, gente, acho que não sei se o Celso caiu ou se acabou a apresentação, que eu vi que ele saiu aqui. E acho que é o Márcio que está compartilhando, né? O Celso saiu e está aparecendo o Márcio agora aqui apresentando, mas ele disse que parece que é o rapaz que vai ajudá-lo. Ah, tá bom.
Mas realmente o Celso caiu. Ele não está mais na chamada. O Celso caiu, mas ele iniciou a apresentação dizendo que ia ter a ajuda do Márcio. Talvez o Márcio esteja com... Deixa eu ver. Márcio, você está aí com a gente? Vamos só dar mais uns minutinhos aqui. Bom, pronto. Bom, não sabemos, então, se caiu ou se acabou, mas tudo certo. A gente pode, então, dar andamento e ir para a próxima apresentação, gente, que é do próprio Felipe, né, Felipe, que está aí com a gente. Isso. Beleza. Daí, se você já quiser compartilhar também com a gente. Tá, ok. Olha, o Márcio está mandando uma mensagem aqui no A internet chat. caiu. Dá continuidade ou aguarda um pouco? Eu não sei. Agora... Ô, Felipe, eu acho que a gente pode, na verdade, ir para a sua apresentação, e aí, se o Celso conseguir voltar, a gente coloca ele ali no final para fechar, pode ser? Pode ser, tá ok. Combinado. Apareceu aí? Tá carregando, eu já te dou um ok. Aí, foi. Tudo certo. Foi? Uhum. Bom, boa tarde. Meu nome é Felipe Santos. Eu sou mestrando da Universidade Sagrado de Oliveira, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O título da minha pesquisa é Conduta Físico-Postural e Comportamental, uma questão de liderança na gestão por competência no esporte. Faz parte da dissertação do meu mestrado e é uma pesquisa em andamento, sendo orientado pelo professor Carlos Alberto e o professor Leonardo Mataruna. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar as competências comportamentais de liderança na gestão do esporte e, como objetivos específicos, verificar a conduta físico-postural e comportamental de esportistas, atores da liderança e avaliar o desempenho da liderança dos atores da gestão esportiva. O gestor de esporte será eficaz se tiver como base algumas competências comportamentais essenciais. O interesse pela gestão por competências surge em função da exaustão de modelos existentes pelo curso natural da história, no qual as práticas organizacionais são revistas e aprimoradas continuamente. A gestão por competência pode ser definida como um importante sistema de informações estratégicas sobre as competências, dentre os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias e as existentes na organização, que orienta as ações de desenvolvimento profissional, organizacional na direção correta. Como metodologia, vai ser uma abordagem quali-quantitativa de cunho exploratório descritivo, por meio de uma pesquisa de campo. Os dados estão sendo coletados em instituições e organizações esportivas, entre homens e mulheres esportistas, preparadores físicos, membros de comissão técnica, coordenadores, supervisores e dirigentes de equipes esportivas de todas as regiões do Brasil, com idade a partir de 18 anos. A pesquisa está sendo realizada através de um questionário fechado, empregando um modelo de autoaplicação. A avaliação de desempenho da liderança constará na observação e identificação de 20 competências comportamentais elencadas no quadro abaixo. Liderança, iniciativa, comunicação, discrição, trabalho em equipe, relacionamento, resistência, tomada de decisão, motivação, organização e planejamento, criatividade, comprometimento, coragem, zelo, adaptabilidade, persistência, responsabilidade, flexibilidade, controle e cultura de segurança. Com os resultados, a gente já está conseguindo perceber que o trabalho segue uma base teórica numa perspectiva comportamental, visando perceber, dentro de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, se o ator ou gestor esportivo compreende seu papel, o saber fazer, na medida em que se posiciona, concretizando e patenteando através das reações repetidas, o fazer propriamente dito. A terminologia que melhor se apresenta para definir uma competência esportiva, que ainda não é descrita na literatura, é a conduta físico-postural e comportamental, como um preceito que estimula o indivíduo para o condicionamento físico e comportamental, que facilite o desenvolvimento de conteúdos conceituais e procedimentais atinentes à apresentação pessoal, postura, conduta e rigidez física, de tal modo que esses aspectos influenciem positivamente no exercício da liderança, sobretudo em ambientes competitivos.
O que a gente vem percebendo é que a gestão por competência na gestão esportiva, ela segue um roteiro, um script, baseado em 3 fatores. O ensino, que é a parte inicial, onde tem as teorias, as técnicas, os conhecimentos, as habilidades. A segunda fase, que é a fase de treinamento, onde se pratica, se trabalha o comportamentos e as atitudes. E a fase final, onde se tem a competência esportiva, que é a conduta físico, postural e comportamental. Analisando os dados, a gente tem como consideração preliminar e final é que não existe uma competência certa ou errada. Elas são demandas pela descrição das atividades do cargo, função ou atribuição no esporte. Atores da liderança dos escalões mais altos se mostram pouco acessíveis para a participação em pesquisas científicas. O grande desafio é uma gestão competente para criar ideias diferentes e novas constantemente, para acompanhar a dinâmica comportamental e situacional. Porém, que se complementem para gerar boas condutas dos atores esportivos. Em plena era do conhecimento, pode-se perceber, inclusive nos gráficos acima, que a atenção maior dos atores da liderança tem uma ligeira tendência a ser baseada nas atitudes. Muito obrigado a todos. Felipe, muito obrigada pela apresentação, parabéns. Acho que você fecha aí com um desafio que todo mundo enfrenta, né? Que é conseguir alcançar também essas pessoas que estão na gestão para colaborarem com as nossas pesquisas. Inclusive, acho que essa era uma pergunta que eu ia fazer até para o Donald quando ele apresentou o dele. E aí, mas como é que você vai executar isso, né? Vai ter essa abertura? Existe o que a gente percebe, um certo distanciamento social dessa galera dos escalões mais altos para atender a nossa demanda. É isso mesmo, e acho que você aborda aí um pouco da angústia de todo mundo quando você traz isso. E obrigada pela apresentação, depois a gente também continua esse debate. Obrigado. Beleza. Ícaro, tá aí? Estou aqui, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vou Tá tentar bom. compartilhar a tela aqui com vocês. Fechou. Vou compartilhar a tela inteira. Tá, eu Tá já ok? Todo mundo consegue observar já? Carregou aqui, tá tudo certo sim. Tá? Posso iniciar? Pode sim. Olá, tudo bem? Meu nome é Ícaro Laurinho e com outros 4 colegas desenvolvi o trabalho Engajamento no Esporte Universitário, um estudo com colaboradores da Superliga Universitária no estado do Pará. Inclusive o Celso, que é companheiro de grupo de pesquisa, já falou um pouquinho da Superliga Universitária, que está dentro de um projeto maior que envolve esporte universitário no Pará. E a gente envolve um mínimo de 36 municípios e mais de 20 mil estudantes aqui no Pará. E, dentre essas pessoas, a gente tem os colaboradores, sendo voluntários e não voluntários, são mais de 300. E o objetivo da nossa pesquisa é verificar o engajamento desse colaborador, seja ele bolsista ou não. No geral, tu me perguntas o que é o engajamento, né? O engajamento é aquela vontade, a proatividade, a seletividade e a dedicação de um certo estudante, né? Porque a maioria deles são estudantes dentro da perspectiva do esporte universitário. É aquela pessoa que vai ajudar desde a parte mais teórica, a parte de arbitragem dentro do nosso projeto, dentro da composição das mesas, a ajudar no desenvolvimento das atividades esportivas, e a gente quer saber por que essa pessoa está lá e como é que ela está agindo, se ela está engajada nesse trabalho ou não. Então, no mais, trabalhamos com 3 dimensões, que é o vigor, que é uma atividade comportamental energética, a dedicação e a parte emocional. Tu vai ver, quando tu fala de teoria do engajamento, muito próximo ao que é a motivação. Só que o engajamento ele vai além da motivação, pois ele envolve afeto e cognição. E já existem escalas internacionais para estar medindo esse engajamento, porque ele tem diversos impactos no dia a dia, não só no dia a dia universitário, mas como um indicador de saúde para as pessoas. Tem direta relação com saúde social e saúde psicossomática. Então, acaba sendo uma linha de pesquisa extremamente interessante. Aí, Cari, como é que isso vai ser desenvolvido? Hoje nós temos cerca de 300 voluntários entre bolsistas e não bolsistas, né? Eu poderia falar não só interessados ou não interessados, porque o cara que recebe uma recompensa pecuniária, na verdade, muitas das vezes essa não é o principal interesse dele por estar atuando como participante
em um evento como esse. Mas ele também pode ter um outro interesse, não só o valor financeiro. Ele pode estar lá por horas que ajudam ele na formação universitária, ele pode estar simplesmente por prazer de estar atuando ou fazendo parte daquele grupo, e é isso que a gente vai captar. E como é que a gente vai captar isso? A ideia é ser uma pesquisa totalmente quantitativa, através de uma regressão, principalmente logística ou por cluster. A gente vai catalogar os vários grupos, precisa de uma amostra significativa, que a gente já está começando a catalogar, e verificar como é que está acontecendo. Existe um padrão entre o engajamento, é uma pessoa engajada, ela está fazendo isso por prazer, ela tem um outro motivador, isso está relacionado à capacidade socioeconômica dessa pessoa, existe um certo limiar entre pessoas que trabalham, que não trabalham, pessoas negras, mulheres, homens, então a gente vai analisar várias outras variáveis socioeconômicas para que isso aconteça. E, posteriormente, a gente tende a encontrar um certo padrão e poder contribuir, principalmente, não só para que essa pessoa seja engajada, mas para que a gente evite problemas futuros, como o estresse crônico, síndrome de Burnout e vários outros impactos negativos para as vidas desses estudantes voluntários. Consegui terminar antes do tempo? Conseguiu sim, tá certinho, Ícaro. Obrigada. Se quiser parar de compartilhar, tranquilo. Obrigada pela apresentação. Eu acho, inclusive, que a próxima apresentação vai dar um pouco de continuidade nessa linha de pesquisa, que é o trabalho da Bianca, que também vai investigar ali a motivação de estudantes e atletas, né, na participação da Superliga do Estado do Pará. Então, Bianca, você está por aí? Sim, estou aqui. Vamos lá, então? Sim, só um instante, compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Sim, carregou. Carregou. Boa tarde a todos e todas, o meu nome é Bianca Franco. Hoje eu vim fazer uma contribuição aqui com o evento na programação científica, falando um pouco da pesquisa que está sendo desenvolvida aqui no estado do Pará, que vai tratar da motivação de estudantes atletas participantes da Superliga Universitária no estado do Pará, e tem como objeto entender a motivação desses estudantes para o desenvolvimento de atividades físicas relacionadas ao desporto universitário. Nesse contexto, a Superliga Universitária. Como os outros colegas já falaram, a Superliga Universitária que está sendo realizada aqui no estado é um projeto desenvolvido nas universidades de ensino superior, universidades públicas, né, de ensino superior, e tem como objetivo desenvolver 18 modalidades, aplicar 18 modalidades através de competições entre os estudantes. Para tanto, a gente relembra aí que o esporte universitário compreende toda a prática esportiva direcionada ao lazer, educação ou desempenho praticado por alunos de instituições de ensino. Nesse contexto, a gente está buscando, então, compreender, né, a motivação ela apresenta-se de diversas formas, mas o grande objetivo é entender como se inicia, como se determina a escolha, a intensidade e a persistência com as quais esses estudantes vão desenvolver as atividades de desporto, dado que essa é uma atividade que não é a atividade fim dele na universidade, mas que vai aproximá-lo de um novo contexto. Para tanto, a nossa pesquisa utilizou como base a teoria da autodeterminação, ou a TAD. A TAD permite identificar a motivação dos indivíduos para práticas de atividades, é uma teoria já utilizada em outros contextos, e aqui no contexto do desenvolvimento de atividades físicas e do esporte, localiza-se naturalmente como uma macroteoria da motivação humana, mas ela vai buscar especificamente relacionar e entender como o desenvolvimento das personalidades dentro desse ambiente, dentro desse contexto social, que no caso aqui é a universidade. Destacando, então, esses estudantes entre os estudantes intrinsecamente motivados, que são os estudantes que desenvolvem atividades por vontades pessoais, os extrinsecamente motivados, que estão relacionados a motivações externas,
ou recompensas materiais ou sociais, e os desmotivados, que são aqueles estudantes que não apresentam, de acordo com a TAD, nenhum padrão de motivação identificável. A partir dos pressupostos estabelecidos pela TAD, foi possível desenvolver uma escala que vai compreender a motivação à prática de atividades físicas. A primeira versão dessa escala, desenvolvida em 93, analisava essa motivação a partir de 3 dimensões. Em 97, houve uma revisão que é o modelo utilizado aqui na nossa pesquisa em andamento, que vai identificar essas 5 dimensões, que são as dimensões da diversão, da competência, da aparência, da saúde e social. A ideia é compreender a motivação dentro desses aspectos, dentro dessas dimensões. Então, esse estudante está realizando essa atividade física com a finalidade de se divertir, de estar mais feliz, de ficar estimulado. Ele está buscando saúde, energia, ele está buscando aparência, ele se preocupa com peso, com o músculo, ele está preocupado com o aspecto da competência, ele quer desenvolver uma nova habilidade, ele quer ser bom naquela modalidade, ou ele está buscando apenas um aspecto social, ele quer encontrar amigos, fazer novas relações, aumentar a gama, né, de contatos dentro da universidade, que também é um aspecto muito interessante do desporto. Dessa forma, a TAD vai nos permitir fazer essa identificação. Para tanto, nós destacamos como objetivo do estudo caracterizar os estilos motivacionais, entender aí se eles são intrinsecamente, extrinsecamente ou desmotivados, e classificar esses estudantes dentro das dimensões possíveis da escala, né? Quanto ao início, direcionamento e manutenção dos esforços para desenvolver atividades e práticas esportivas. A pesquisa vai ser aplicada aí no universo de 1.000 estudantes atletas, através da aplicação de uma survey quantitativa. Nós estabelecemos, então, uma amostragem probabilística por acessibilidade, tendo em vista a melhor possibilidade de alcançar esse estudante. Nós, através da Superliga, temos alguns mecanismos de acesso a esses estudantes, mecanismos tecnológicos que têm facilitado essa relação. Nós destacamos ainda aqui dentro da metodologia que o questionário foi dividido em 2 fases. A fase inicial é analisar os aspectos sociodemográficos e a segunda fase é a aplicação direta da escala. Nós fizemos dessa forma porque foram identificadas em outras pesquisas diferenças entre faixas etárias e sexo, diferenças de percepção e diferenças de motivação para a prática de atividades esportivas. E aí, a partir dessa diferenciação, a gente vai conseguir identificar os grupos, melhor classificá-los, através de técnicas descritivas, média, moda, mediana, correlacionais e multivariadas. A ideia a partir da regressão logística múltipla, conseguir entender aí quais são as principais variáveis de influência, identificando a variável principal e as variáveis dependentes, fazer essa classificação dos grupos, diferenciá-los, verificar onde eles se aproximam, onde eles divergem, e a partir dessa análise, busca-se ou espera-se que os resultados possam fornecer subsídios para compreender a motivação pelas quais os estudantes se tornam assíduos participantes de atividades de desporto, ainda que esse não seja o principal objetivo dele na universidade, de forma a manter essa motivação ou até aperfeiçoar as práticas desenvolvidas ao longo do projeto. Tá certo? Tá certo. Muito obrigada, Bianca. A gente aí vai aguardar, então, o desenvolvimento do projeto para conhecer seus resultados. Obrigada pela apresentação. Obrigada. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa mesa, pessoal, então queria aproveitar para agradecer pela presença de todos e todas e deixar o convite para quem está aqui assistindo as apresentações de pôster, para a gente continuar logados, mas para migrar para as outras salas, que a gente começa agora às 3 horas, a discussão e as apresentações dos trabalhos orais. Então, acho que essa mesa deixa para a gente aí, claro, a diversidade de aspectos que a gente pode investigar relacionado aí à inclusão social e diversidade no esporte,
e os inúmeros desdobramentos que a gente vai ver daqui a pouco nos próximos eventos, né, de todos esses projetos que estão em andamento. Então, meu muito obrigada e espero encontrar com vocês daqui a pouco nas comunicações orais. Até a próxima, gente. Até a próxima, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.